Vamos agora considerar com mais detalhes a existência de vizinhanças regulares. Okay? Então, o que é uma vizinhança regular? É uma vizinhança onde é uma vizinhança de um ponto X, onde nós podemos arrumar uma mudança de coordenadas de tal forma que localmente, com essa mudança de coordenadas, a função f nessa vizinhança, como via a mudança de coordenadas, vira uma certa função fx, que é muito bem aproximada pela sua derivada. Okay? Mas para isso a hipótese que nós necessitamos é de que a derivada da aplicação f seja holder. Certo? Então, vamos no espaço tangente, vamos considerar bolas em torno da origem, no espaço tangente em x, com esta notação, e vamos considerar a aplicação exponencial usual da topologia da geometria diferencial. Okay? Como esta exponencial na origem ela tem derivada igual à identidade, então para uma certa vizinhança, para um certo R0 pequeno, posso assumir que a derivada da aplicação exponencial é menor ou igual que 2 em norma e a sua inversa também. Okay? Como podemos assumir que é uma variedade compacta, nós podemos tomar este R0 uniforme, mas de fato não vai ser tão importante se nós estivermos dentro de uma região limitada da variedade. Então nós sabemos que a exponencial é uma aplicação injetiva, okay? E nós podemos também definir esta aplicação, que é a f numa carta local vista em coordenadas exponenciais. Okay? Eu vou ter exponencial de x, né? Pego no plano tangente, uma certa vizinhança, vou para a variedade, itero pela f e depois faço a inversa da exponencial e volto para o plano tangente numa vizinhança da origem em f de x. Vamos definir agora esta aplicação, que é o quê? São estas, a aplicação anterior vista em coordenadas exponenciais, a que eu tinha aqui antes, e agora vou compor à direita e à esquerda com as mudanças de coordenadas, as cartas de Lyapunov. Okay? Feitas essas mudanças, portanto, isto aqui é uma aplicação f de x, né, que está restrita a esta vizinhança. Okay? E nós vamos comparar então o fx, que é esta composição toda aqui, com a derivada nas respectivas mudanças de coordenadas dadas pela mudança de Lyapunov. Certo? Observemos temos a seguinte diferença. A dfx é uma aplicação linear, ok? Já f índice x, f com x em baixo, nesta notação que eu fiz, é uma aplicação que não é uma aplicação linear. Okay? Ela é a aplicação f em novas coordenadas. Okay? Tomemos um ponto U, um vetor U no domínio da nossa aplicação f de x e um W na bola centrada na origem, né, no espaço tangente em x. Vamos considerar este resto. Rxu é a diferença entre f de x em U menos a epsilon de x em U. Okay? Vamos considerar isto aqui. E vamos considerar, portanto, isto aqui é o resto, depois de nós fazermos a mudança de coordenadas de Lyapunov, e sem fazermos a mudança de coordenadas de Lyapunov, nós temos esta diferença. Certo? Então, como f é assumida ser uma aplicação ser mais holder, ok? E
claramente isto aqui tem derivada nula na origem. Porquê? Porque quando eu estou com o f, quando eu estou com w igual a 0, né, eu aqui estou trabalhando onde? Estou trabalhando com a exponencial muito próxima do ponto x, okay, onde a exponencial tem derivada igual à identidade. Então, se eu derivar esta diferença, okay, em relação a w, como função de w, esta é uma função de w, se eu derivar esta diferença, então isto aqui é uma aplicação linear, a derivada é ela própria, e se eu derivar isto aqui para w igual a 0, né, eu tenho precisamente a derivada de f. Então eu posso dizer que, uma vez que isto é 0, né, e como a função é c mais alfa, eu posso dizer que esta derivada, né, ela é dominada no ponto w, ela cresce como uma potência alfa do tamanho do w. Ok? Porque ela é c mais alfa. E claro, né, esta aplicação e esta aplicação, fixado o x, né, como funções de w, elas são c mais alfa. Bom, em particular, isto vai implicar o seguinte: o dr, agora olhando para r aqui em cima, o dr vai ser a derivada do g de x introduzindo a mudança de coordenadas de Lyapunov. Ou seja, eu vou pegar no g de x e vou compor com c de x à direita e c f de x menos 1 à esquerda. Certo? Então, a derivada do r de x é a mesma coisa que a derivada desta aplicação aqui. Não é? Porque g de x com as composições à esquerda e à direita das mudanças de coordenadas de Lyapunov nos dá o r de x. Então, esta expressão aqui tem uma derivada em relação a u, que é simplesmente controlada pelo seguinte. Então, c de x é uma aplicação linear, a norma é esta aqui, c f de x elevado a menos 1 também é uma aplicação linear, cuja norma está aqui, okay? E o g de x tem uma derivada que em w é dominada deste jeito. Okay? Então, ao calcular esta derivada em u, eu vou ter a derivada, vou ter esta aplicação linear, cuja derivada é ela própria, composta com a derivada de g neste ponto, c de x e u, e portanto eu vou obter que vou ter uma constante, né, a norma do c de x, que aparece antes da composição com a g, e depois o c de x u elevado a alfa, né? Ok? Mas depois eu preciso de calcular a norma do c de x u. Ok? Então aí vai aparecer, né, o c de x mais uma vez. Então eu vou ter o c de x u elevado a alfa, okay, composta com o c de x de novo. Então esta vai ser a norma do operador desta aplicação aqui, que vai ser dominada por esta expressão. Então isto aqui, né, vai nos dizer que esta norma pode ser feita arbitrariamente pequena, né, desde que eu controle, né, este fator aqui. Então, se o w é pequeno, a contribuição da parte não linear do f de x é negligível, portanto podemos dizer que ela é menor que um certo epsilon barra, digamos, desde que eu escolha um delta, então desde que u seja
pequenininho, ou seja, uma vizinhança seja muito pequenininha, com um raio desta ordem aqui. Portanto, o que eu fiz foi escrever esta expressão para que isto seja menor que epsilon. Okay? Então, resolvendo, obtenho que eu devo ter que tudo isto aqui precisa de ser menor que epsilon. Para ser menor que epsilon, precisa ser menor que 1. Então, o delta x tem que ser desta ordem. Okay? Portanto, o r de x u, já que o dr de x é menor que epsilon barra em delta, então o r de x u nesta condição é menor ou igual que epsilon barra delta, que nós podemos assumir que é menor que epsilon barra, okay? Uma vez que o r de x de 0 é nulo. Okay? Então nós podemos aplicar o valor médio para ter esta cota. E, além disso, o menos log do delta fm de x, aplicado aqui nesta expressão, dá esta expressão aqui, que vai para 0 quando o m vai para infinito. Okay? Porque o c epsilon é uma função temperada. Então, ao calcular o logaritmo disto aqui, obtemos estas expressões, né? E quando dividirmos por m e fizermos o m ir para infinito, tudo isto vai para 0. Okay? Então, eu tenho que 1 sobre m log de delta fm de x é 0. Pelo lema do núcleo temperado, nós podemos agora arrumar uma função maior ou igual a delta. Eu escolhi delta x menos 1. Okay? E uma q de x menor que a delta, de tal forma que elas crescem no máximo a elevada a epsilon para algum epsilon, okay? Ao longo das órbitas. Definimos agora a nossa mudança de coordenadas do enunciado do resultado como a exponencial em x composta com a mudança de coordenadas Lyapunov de c epsilon x. Okay? Que é um mergulho para todo o ponto regular, onde está definido c epsilon de x, né? E, claro, o zero vai em x pelo exponencial, né? Isto satisfaz o item 1 do resultado. Por que é que satisfaz o item 1? Né? Porque nós construímos de maneira apropriada para termos estas condições. O raio, né, é algo que é uma função mensurável, né, que tem um crescimento controlado. Obtemos o item 1. Okay? É claro que o dfx em 0 é o a epsilon de x pela construção e, portanto, automaticamente sai o item 2. O item 2 está nos dizendo que nós aproximamos, né, a dfx e a f de x, aproximamos naquela bola, no domínio, aproximamos a menos de epsilon na topologia C1. E isso é verdade automaticamente porque nós construímos tudo para que a derivada no a epsilon fosse muito pequena. Né? Nós calculamos esta estimativa e mostramos que isto aqui ficaria menor que epsilon. Então, segue o item 2. Para verificarmos qual é a relação das distâncias quando mudamos a distorção de distância, quando nós mudamos de coordenadas usando a nossa psi, que nós acabamos de construir, nós observamos o seguinte: o y menos z pode ser escrito deste jeito, usando psi de x e a sua inversa. E por definição da psi, né, nós podemos calcular que isto é o dobro do c epsilon cx elevado a menos 1, pela definição de psi menos 1 e porque, né, a derivada da exponencial, da inversa da exponencial, é menor ou igual que 2. Então ficamos com o dobro disto aqui, vezes a distância entre o psi xy e psi xz. Uma vez que isto aqui é menor ou igual que 1, nós também temos que a distância de psi xy, psi xz é menor ou igual que o dobro. Este 2 vem porque a exponencial tem derivada menor ou igual que 2 na vizinhança onde nós estamos trabalhando, vezes o c epsilon de x, vezes y menos z. Okay? Isto é menor ou igual que 1, fica 2y de z. Resulta que, né, se
tomar K né, como o núcleo tal que ele é maior que Cx menos 1, com estas relações, com um certo epsilon, né? Então segue o item 3, né? Se eu simplesmente definir aquele A de x como sendo 2k epsilon de f de x, que vai controlar esta expressão aqui, certo? E é importante observar no final que é essencial termos que a função é C mais alfa. Okay? Pode ser mais, claro, C2, C3, etc., mas pelo menos C mais alfa é essencial para esta construção. Okay? Então este conjunto, o R de x, a imagem daquela vizinhança é chamada uma vizinhança regular de x, ou uma carta de Lyapunov em x, para cada ponto regular daquele cociclo, né, do cociclo da derivada, em relação à medida invariante que nós temos. Okay? Então, nas cartas de Lyapunov, a aplicação fx é epsilon próxima da derivada a epsilon x de f de x em x. Okay? E esta epsilon x, né, é a expressão local do cociclo usando a redução de Lyapunov-Pezzini. Okay? Certo? Então, nós podemos ter esta relação entre as distâncias, né? Isto é a distância na variedade, e isto aqui é a distância nesta vizinhança dada pela norma de Lyapunov. Okay? Então nós temos estas relações, e usando o teorema de Lusin, nós podemos achar um compacto de medida pelo menos 1 menos delta, de tal forma que esta aplicação aqui é contínua. Okay? Então eu posso tomar isto limitado num certo conjunto com medida grande, mas que não vai ser invariante. Okay? Então só para uma observação que nós vamos usar um pouquinho mais na frente. Em seguida, vamos nos concentrar na construção das variedades invariantes, okay? Para diffeomorfismos não uniformemente parabólicos.